Você já se perguntou por que Caim e Abel não entram na genealogia de Adão? Foi um erro de tradução? Ou Deus desejou pregar o evangelho na genealogia? Qual a ligação da genealogia de Adão com os dias que estamos vivendo? A Bíblia é um livro vivo e sempre guarda maravilhosos mistérios aos que guardam a fé no Senhor Jesus. Mas esses mistérios de Deus existem para serem revelados. Eles são segredos temporariamente ocultos, mas que foram, estão sendo e serão revelados no tempo certo. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Em Gênesis 5, temos uma lista de descendentes de Adão até Noé, mas precisamente 10 gerações. O próprio Senhor deu nome a cada personagem, pois ao dar o nome, ele dava também um destino. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Segundo o próprio texto, não temos dúvida que Adão foi gerado à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Perceba algo interessante nesse versículo. O texto diz, homem e mulher os criou. Então ele está criando homem e mulher, plural, e os abençoou. Ele abençoou ambos, plural. Mas quando ele vai dar nome, o texto diz, e chamou o seu nome Adão, singular, no dia em que foram criados, plural. Perceba que nós não temos dúvida que tanto o homem quanto a mulher, ambos se chamavam Adão, porque na verdade o nome Eva não foi Deus quem deu. Eva foi o nome que Adão deu pós-queda, mas esse é um assunto para um outro vídeo. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Mas agora observa, Adão foi gerado à semelhança de Deus. Até aqui tudo bem, nós não temos problema quanto a isso, nem dúvida que Adão ele foi gerado à semelhança de Deus. O próprio texto diz, mas voltemos ao texto. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Já que Adão ele foi gerado à semelhança de Deus, logo quando ele gera, ele deveria reproduzir a imagem de Deus, sim ou não? Mas como ele caiu, ao invés de ele reproduzir a imagem de Deus, ele reproduz a sua própria imagem. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus não podem reproduzir a si mesmo nos outros. Mas é isso que o sistema religioso faz para manipular. Entenda, eu não formo o Maxwell no outro, eu tenho que formar Cristo no outro. Porque se eu formar o Maxwell no outro, nós vamos continuar uma geração de gente caída reproduzindo a nossa própria imagem. E quem está em Cristo reproduz a Cristo e não a si mesmo. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O nome Sete significa mostrado ou apontado. E viveu 705 anos e gerou a Enos. Enos significa fraco ou mortal. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Cainã significa aflição. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. Maalalel significa santo Deus. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jered. Jered significa descerá. E viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. Deixa eu tecer um breve comentário com você sobre o primeiro homem a não provar a morte. Enoque significa instrução ou ensino. Esse homem vivia na sombra magnífica da comunhão com Deus. E de repente esse homem desaparece sem deixar vestígios. A linguagem bíblica diz que ele foi transladado. Isso significa que literalmente ele foi tomado de repente ou arrebatado. Sabe o que é mais impressionante? Ele desaparece justamente antes do dilúvio inundar a terra. Coincidência? É claro que não. Seu rapto para o céu ilustra profeticamente o que vai acontecer com os crentes vencedores num futuro muito próximo. Agora, quando ele completou 65 anos, ele gerou um filho, Matusalém. E quando isso aconteceu, ele passou a andar com Deus. Mas uma observação importante e muito interessante é que o texto faz questão de dizer que ele só passou a andar com Deus depois de Matusalém nascer. Ao que parece, o nascimento desse filho
trouxe uma mudança drástica na vida de Enoque. Sem dúvidas, ele recebeu uma revelação especial da parte de Deus que transformou a sua vida. Mas que revelação seria essa? Essa revelação foi algo tão forte e tão impressionante que fez com que Enoque deixasse isso registrado no nome do próprio filho. Vamos ler o texto? E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. Matusalém foi o homem que Deus usou como bomba relógio. O seu nome significa sua morte trará, ou quando ele morrer, isto virá. Sabemos que Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia, mais precisamente 969 anos. E exatamente no ano que ele morreu, aconteceu o dilúvio. Repito, o dilúvio dos dias de Noé começou no ano em que Matusalém morreu. A morte de Matusalém trouxe o dilúvio. Os rabinos ensinam que Noé com a sua família entraram na arca 7 dias antes para cumprir o luto por Matusalém. Isto é tão certo que a Bíblia faz questão de revelar a data exata em que começou o dilúvio. E o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Sim, Matusalém completou 969 anos no mesmo ano em que Noé completou 600 anos. Matusalém, sem dúvida, foi o termômetro para o dilúvio. Assim como o evangelho do reino é o relógio do final dos tempos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas dando sequência nos textos, vamos prosseguir. E vivia Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Lameque significa ausência de esperança. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé. Noé significa alívio, conforto ou descanso. Essa genealogia foi proposital da parte de Deus, porque finaliza em Noé. Justamente porque Deus quer pregar uma mensagem de modo subjetivo, de Adão até Noé. E quando pegamos cada nome com seus respectivos significados, entendemos a mensagem de Deus. E eis aqui o evangelho oculto da genealogia de Adão no livro de Gênesis. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o descanso. Bom, está demonstrado desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis que Deus já havia determinado completamente seu plano de redenção para a grave situação da humanidade. O que ele está anunciando é uma história de amor, escrita com sangue em uma cruz de madeira, erguida na Judéia há 2000 anos. O desígnio de Deus estava embutido na genealogia de Adão. Desde o primórdio, Deus preparou um plano para resgatar o homem do pecado. Os mistérios de Deus são muitas vezes desprezados por homens comuns, e alguns veem, ouvem e até tateiam, mas não percebem e nem sentem. Mas quando o Senhor nos revela, vibramos e pulamos de alegria, de espanto e de temor, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Não por acaso, a genealogia encerra em Noé. O dilúvio foi apenas uma amostra antecipada do juízo vindouro. Não foi à toa que Jesus, falando da sua vinda, ele mesmo declara: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ei, não basta gostar das pregações, apreciar os hinos, frequentar igrejas, contribuir moral e financeiramente, ou até mesmo afirmar que os evangélicos têm razão, se no fim o que realmente importa é entrar na arca. E sim, na arca ele tem conforto para os aflitos. Eis aí a mensagem escondida na genealogia de Adão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.